aqui é o Valentim Acertec. Nesta etapa da revisão de elétrica, vamos estudar circuitos reativos. Antes de iniciarmos o estudo de circuitos reativos, nós vamos fazer uma revisão bem rápida e simplificada de funções trigonométricas, mas vamos focar por enquanto só o seno e o cosseno, que serão utilizados na voltagem senoidal. Porque o objetivo nesse circuito reativo vai ser a defasagem entre corrente e voltagem em circuitos resistivos. Vamos ver que o circuito resistivo não tem a defasagem, mas vamos estudar também a defasagem provocada por capacitores e indutores. Mas inicialmente vamos estudar e vamos dar uma relembrada de como é que funciona, ou como é que se apresenta aqui a função trigonométrica seno e cosseno. Eu tenho aqui um círculo trigonométrico, o raio desse círculo vale 1, aqui é o nosso 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360 graus, o círculo completo. Eu deixei aqui já uma tabelinha fornecendo aqui o seno, o eixo de seno, deixa eu colocar aqui 90 graus. Esse aqui é o nosso eixo de seno. Então o seno de 90 graus corresponde à distância entre o centro do círculo até esse ponto aqui. Então isso aqui vale 1. Então o seno de 90 graus, ou π sobre 2, vale 1. O seno de 0 graus, 0. Tá aqui, ó. Seno de 0 graus vai ser 0, porque essa distância agora aqui, ó, deu 0. Por outro lado, o cosseno, que é o eixo na horizontal, esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, vamos ver que o cosseno de 0 graus vale 1. Então nós podemos dar uma volta aqui por esse círculo, ó. Olha só, 180, demos uma volta completa no círculo. Eu já deixei todos os valores aqui marcados. Então se você, por exemplo, pedir aqui o seno de 30 graus, olha só, o seno de 30 graus corresponde à metade da distância, então vale meio. E por outro lado, o cosseno de 30 graus, 0,86, tá aqui, ó. 0,86 é o cosseno, 0,5 é o seno de 30 graus. O seno de 60 graus, esse arco aqui, ó, vai ser 0,86 e vai corresponder ao seno de 120. Então você tem aqui os 60 graus, o seno é o azul e o cosseno é o vermelho. 90 graus nós já vimos, vamos só repetir aqui depois 90 graus. Deixa eu colocar aqui 90 graus. Ó, com 90 graus nós temos aqui, ó, o seno no valor máximo e o cosseno em 0. E assim vai circulando. Então vamos continuar com o nosso, aumentando o valor do ângulo, vai passar a chegar a 180, aí já o cosseno vai ser menos 1 e o seno vai ser 0. E aqui nós temos a faixa onde o seno é negativo, ó. Em 210 graus, aqui, deixa eu colocar aqui 210 graus, você tem um cosseno de menos, ó, cosseno menos 0,866 e um seno de menos 0,5. E assim vai até chegar aqui a 270 graus, onde você tem o valor máximo de seno negativo, que é menos 1, e novamente o cosseno 0. Então tá aqui, tá certo? De vez em quando, qualquer dúvida que a gente tiver de trigonometria, a gente volta nesse nosso círculo trigonométrico. Tem aqui os valores numa tabela: 0, 30, 60, 90, 180, tá certo? A tabela já está mostrando os resultados do nosso seno e cosseno. Tudo bem? Então tá aí, qualquer dúvida, eu vou deixar isso aqui, eu deixo isso aqui à disposição lá dos alunos para durante o estudo de corrente alternada você rodar esse círculo aqui e tirar a sua dúvida do que vem a ser o seno e cosseno, ok?
Mas nós vamos estudar aqui defasagem. A defasagem, ela vai ocorrer quando você tem um dispositivo, uma carga reativa. Agora que nós já conhecemos o seno e o cosseno, já foi relembrado, vamos ver o que vem a ser ângulo de fase. Como é que não pode existir uma defasagem de dois sinais? Eu vou colocar uma defasagem aqui, vou escolher aqui uma defasagem, eu vou simular uma defasagem de 30 graus entre dois sinais. O que quer dizer isso? Ó? Quando o primeiro sinal chegar aqui em 30, ó, quase chegando em 30, é que vai partir o segundo. Ó. Observe que isso aqui tem dois sinais com a mesma frequência, mas se um gerador foi ligado depois do outro gerador senoidal, você vai ter essa defasagem o tempo todo. Então eu tenho aqui, ó, dois sinais defasados em 30 graus. Olha só. Quem está adiantado? Quem está adiantado aqui é o vermelho. Ó. Não adianta. Quem está adiantado? Quem está adiantado é o vetor azul. Ó, partiu primeiro. Se a defasagem agora for de 90 graus, o que vai acontecer? Ó? O azul parte, só quando ele chegar em 90 é que o segundo vai partir. Ó. Olha lá, tá vendo a defasagem? Ó, agora começou o segundo vetor, o segundo sinal começou a subir, então vai manter essa defasagem o tempo todo. Então nós podemos falar que o nosso sinal azul está adiantado 90 graus em relação ao vermelho. Ó. Tudo bem? Então eu posso ter uma defasagem de 90, uma defasagem de 30, depende só do distanciamento entre, imagine dois geradores com a mesma frequência, um partiu depois do outro. Se eu colocar, por exemplo, 120 graus de defasagem, só vai surgir a segunda senoide depois que o azul passar por 120. Ó. Lá começou, tá certo? Então aí são as defasagens, correto? Como é que eu represento essa defasagem? A voltagem aqui, valor instantâneo, é a voltagem de pico vezes o seno de ômega t. Ômega t é a velocidade angular. O que eu posso fazer aqui? O ômega t vale 2πf. Como nós temos um t ali, ó, e a frequência é 1 sobre t, se você simplificar aqui, ó, colocar 2πf, substituir a frequência por 1 sobre t, você corta e fica 2π. Então você pode representar também aqui, ó, esse percurso do período como sendo de 2π radianos, porque vai subir o nosso de 0 até 360 graus corresponde a 2π. Observe o que foi feito aqui. Ó. A voltagem instantânea é valor máximo menos seno de ômega t. Ômega t é ômega igual a 2πf. E nós temos o t aqui, ômega t, 2πft. 2πf é o ômega, velocidade angular. Se você tem aqui que a frequência é igual a 1 sobre o período, você vai substituir, cortar aqui, ó, vai sobrar só o 2π. Então, o nosso período aqui pode também ser colocado em radianos. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Eu vou deixar sempre a relação entre, vou deixar o ângulo e vou deixar aqui embaixo o radiano, para te lembrar também que você pode medir em radianos, correto? Então, existe uma defasagem entre os dois sinais. O que acontece no capacitor? O que acontece no resistor ao ser aplicado o sinal senoidal? O que acontece no indutor? É o que nós vamos ver agora. Se o sinal for senoidal e você tem aqui, vamos deixar para simplificar, eu deixei aqui uma fonte de corrente fornecendo 1 ampere. Então a nossa corrente aqui é corrente I, ao passar por um resistor R, vai gerar uma voltagem VR. Essa corrente, para simplificar aqui o estudo, eu vou deixar em 1 ampere. Então nós temos uma corrente de 1 ampere passando pelo circuito e a nossa constante vai ser o resistor. Então à medida que você vai mudando o resistor, como a corrente é fixa, vai subindo a voltagem. Agora observe o seguinte, ó. Se você tem que a corrente é igual ao valor de pico vezes seno de ômega t, e se o valor máximo for igual a 1 ampere, então a corrente é seno de ômega t. Então essa corrente vezes a resistência vai dar, como a resistência é uma constante, observe que eu posso variar o valor da resistência, ó, colocar, por exemplo, 2 ohms, deixei 2 ohms, o que vai acontecer? A tensão vai a 2 volts.
Se você coloca um resistor de 0,5 ohms, você vai ter meio volt, tá certo? Porque essa corrente vai passar pelo resistor. O nosso resistor agora é de 0,5 ohms, então você tem meio volt aqui de tensão sobre o resistor, valor máximo meio volt. Aqui é zero porque a corrente é senoidal. Então essa corrente senoidal provoca uma voltagem senoidal em fase, porque a resistência não promove mudança de fase, não atrasa nem adianta a corrente em relação à tensão, só modifica a amplitude, dependendo do valor da resistência, você tem um valor maior de tensão. E se fosse um capacitor? O capacitor, o comportamento é diferente, porque o capacitor, ele guarda energia. E se você analisar agora o circuito, se você aplicar a corrente do capacitor, é a capacitância vezes a derivada da corrente. Como a corrente é seno de ômega t e a derivada do seno é cosseno, então a corrente no capacitor vai ser cosseno, mas só que tem uma relação trigonométrica que mostra que o cosseno é igual ao seno de ômega t mais 90, mais π sobre 2. Então a corrente no capacitor vai estar adiantada em 90 graus. Vamos ver de novo. A corrente no capacitor é igual a capacitância vezes a variação, a derivada da voltagem. Como a nossa voltagem é senoidal, nós estamos colocando uma tensão de V de pico vezes seno de ômega t. Se a nossa voltagem é V de pico vezes seno de ômega t, fazendo V igual a 1, a nossa voltagem vai ser só seno de ômega t. Essa voltagem, a capacitância em farad vezes a derivada do seno, o resultado será o cosseno de ômega t. Só que o cosseno de um ângulo é igual ao seno desse ângulo mais 90 graus. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao seno de... O cosseno de 30 é igual ao seno de 120. Certo? A gente voltar lá naquela nosso gráfico. Por isso que nós estamos estudando o seno. Vamos ver quanto que é, qual é o valor. Vamos confirmar aqui, ó. O cosseno de 30 graus é quanto? O cosseno de 30 graus é 0,86. Ele vai ser igual ao seno de 120. Se colocar aqui 120, mesmo resultado. O seno de 120 graus, que é 30 mais 90, 120 vai ser 0,86. Então o cosseno de 30, tá aqui, ó, é igual ao seno de 120. Tá lá, 0,86. 0,86 aqui, ó. Esse aqui é o cosseno e o seno deu aqui em cima. Muito bom, vamos voltar lá então. Então nós temos aqui que a corrente no capacitor, ela vai estar adiantada, corrente no capacitor vai estar adiantada em 90 graus. Então, à medida que for aumentando aqui o capacitor, deixar o capacitor, nosso capacitor vai chegar até 1 farad. Se colocar 0,1, não, 0,1 não deu. Ó, à medida que eu vou aumentando o capacitor, a corrente está adiantada, ó. A corrente está acontecendo antes, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui um capacitor de 1 farad. Olha só, chegou a 90 graus. Seria o valor máximo aqui, ó. Então, com 1 farad, eu vou ter a situação máxima aqui. Eu posso colocar 2, não tem como, não vai aumentar mais, ó. Se eu colocar 0 farad, não tem defasagem. Se eu coloco 1 farad, vai chegar a 90 graus aqui, ó. Então, essa corrente, ó, essa corrente está adiantada em relação à tensão no circuito. Então, o capacitor adianta a corrente em relação à voltagem aplicada. Enquanto o máximo que eu vou conseguir adiantar aqui vai ser, sempre ela vai manter essa relação. Se você aplica uma tensão no capacitor, a corrente no capacitor estará sempre adiantada 90 graus, tá certo?
O indutor, a voltagem do indutor depende da variação de corrente. Então, vou manter aqui uma corrente de 1 ampere alimentando, uma corrente alternada de 1 ampere alimentando um indutor. Vamos deixar que o valor de pico dessa corrente, a corrente IP, I de pico é igual a 100 de ômega t. Fazendo aqui o valor máximo da corrente 1 ampere, então a nossa corrente vai ser somente 100 de ômega t. Qual é o valor da voltagem gerada no indutor? É indutância vezes a derivada do seno. E novamente vamos usar essa função trigonométrica. O seno, a derivada do seno é o cosseno, e o cosseno é igual ao seno do ângulo mais 90. Então agora é a voltagem que está adiantada. Nós temos aqui a voltagem no indutor está adiantada a 90 graus. Então à medida que eu vou aumentando o indutor, se eu coloco aqui um valor bem alto, aqui, vou colocar um R, cheguei a 90 graus. Então observe que você tem um dispositivo que fornece, que guarda energia, é provocada por variação do campo magnético, por força, por indução, por autoindução. O indutor ele adianta a voltagem e o capacitor adianta a corrente, certo? Então esse é o princípio, esse é o nosso início de estudo de capacitância e indutância, de circuito reativo.